Como vimos no episódio anterior, o fim do domínio holandês sobre o Nordeste brasileiro em 1654 provocou uma grave crise na economia açucareira, que acabou afetando toda a colônia. Por isso, a segunda metade do século XVII foi marcada pela intensificação de expedições exploratórias para o interior, como as bandeiras. As primeiras descobertas de ouro não foram em Minas Gerais, mas no Pico do Jaraguá, em São Paulo. Conhecido por ser o ponto mais alto da região metropolitana, no final do século XVI elas eram atraídas por outra beleza, o ouro. Não só ali, mas em outros pontos da atual Grande São Paulo, como a Serra da Cantareira, Guarulhos e Santana de Parnaíba. Porém, a partir de 1697, com a descoberta de lavras em Minas Gerais, a mineração no sul começou a entrar em decadência. No ano de 1696, uma dessas expedições conseguiu encontrar jazidas de ouro nas regiões montanhosas onde hoje é Minas Gerais, onde teve início a ocupação do Vale do Ouro Preto. Nessa e em outras regiões de Minas, o ouro, inicialmente, era encontrado na forma de aluvião, um tipo sedimentado do metal solvido em depósitos de cascalho, argila e areia. Logo em seguida, começou-se a exploração de rochas localizadas nas encostas das montanhas, se empregando a técnica conhecida como grupiara. Grandes sistemas de prospecção foram construídos, desde escavações das encostas até canais de drenagem e ventilação. A principal região mineradora ficava no atual estado de Minas Gerais, mas os estados de Goiás e Mato Grosso também possuíam campos auríferos importantes. Assim que a notícia da descoberta de ouro começou a se espalhar pela colônia, pessoas de todos os lugares começaram a abandonar a vida que levavam até então para tentar a sorte nas minas. Foi a maior migração de homens brancos e livres dentro da colônia. Apesar disso, não eram só os brancos que migravam para lá. Também iam negros, indígenas, mestiços, homens, mulheres, religiosos, ricos, pobres, portugueses e brasileiros. Todos queriam ter a chance de enriquecer. Aliás, por causa do ouro brasileiro, a população de Portugal diminuiu entre 1700 e 1730. Para você ter uma ideia, cerca de 4.000 portugueses chegavam no Brasil todos os anos para ir em direção às minas. A migração era tamanha que as autoridades portuguesas ficaram preocupadas. Por isso foi criada uma lei em 1720, que proibia que portugueses embarcassem para a colônia. A exceção era para quem viesse ocupar um cargo público. Dessa forma, a migração foi freada, mesmo que houvesse aqueles que burlavam a lei. Por se tratar de uma atividade urbana e interiorana, a mineração exigiu o abastecimento de alimentos, tecidos e escravos em cidades cada vez mais populosas. Foi assim que se desenvolveu no Brasil um comércio interno interligando várias regiões, principalmente o Sudeste e o Sul, através do tropeirismo. A exploração, entretanto, exigia grandes investimentos em mão de obra, assim como compras de terrenos e equipamentos, de forma que somente aqueles que já eram grandes proprietários rurais, ou ainda grandes comerciantes, puderam investir e lucrar neste mercado. Em 1702, foi criada a Intendência das Minas. Sua função era regular a concessão de terras destinadas à mineração, as relações entre mineradores e a cobrança dos impostos. A coroa portuguesa tinha tanta preocupação com o ouro, que as intendências eram subordinadas diretamente à metrópole, e não às autoridades coloniais. Se alguém encontrasse novas jazidas de ouro, teria que ir imediatamente até uma intendência e comunicar a descoberta aos funcionários. Em seguida, os intendentes deveriam reconhecer o local e fazer a sua divisão. Cada uma dessas áreas de mineração era chamada de lavra e era dividida em lotes. Esses lotes eram chamados de datas, e poderiam ter no máximo 66 metros quadrados. Enquanto o descobridor da jazida ficava com 2 datas, a coroa e o chefe da intendência tinham direito a uma data cada um. As datas que sobravam eram vendidas em leilões. Mas não era qualquer um que poderia comprá-las. Para participar do leilão era necessário possuir pelo menos 12 escravos. Nesses casos, o ouro era explorado em grande escala e com aparelhamento para sua lavagem. As casas de fundição eram responsáveis pela preparação do ouro, assim derretiam as pedras para transformá-las em barras. A partir disso, os portugueses criaram mecanismos para impedir a sonegação e desvios do ouro. Com o quinto,
O rei de Portugal ficava com 20% de toda a produção do ouro. No derrama, a meta de extração do ouro era de aproximadamente 1.500 kg por ano, visto que os senhores de lavras tinham os bens penhorados, caso não atingissem essa cota colonial. Na captação, o senhor de lavras pagava impostos por cada escravo dos seus lotes. Na capitania de Minas Gerais era permitido comercializar ouro em pó, pois muitos mineradores não tinham o suficiente para transformar em barra. No entanto, fora da capitania só era permitido comercializar ouro em barra. Dessa forma, todo o ouro que saía de Minas Gerais deveria, em tese, passar por uma casa de fundição. Parte do ouro era contrabandeada de diversas formas. Ouro em pó era transportado dentro de estátuas de santos. Daí que surgiram os famosos santos do pau oco. Algumas pessoas chegavam a engolir ouro para levá-lo para fora de Minas Gerais. Os cidadãos que passavam pela situação da derrama, obviamente ficavam revoltados com a situação, e com o ouro cada vez mais extraído, menos material ficava disponível, de forma que isso começou a se tornar recorrente. Além disso, cobranças de impostos excessivas, fiscalizações da coroa e as punições severas acabaram provocando importantes reações na população, que se revoltou por várias vezes. Como exemplo, podemos mencionar o movimento contrário ao funcionamento das casas de fundição, que ficou conhecido como a Revolta de Filipe de Santos, assim como a própria Inconfidência Mineira, que teve como líder Tiradentes. Iremos falar sobre todas essas revoltas nos próximos episódios. Aguardem!